Graça e paz a todos. Depois de darmos início ao nosso culto com o prelúdio, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139. No livro dos Salmos, o de número 139. Nós leremos os 12 primeiros versículos. Leamos Salmo 139, de 1 a 12. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercastes por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Salmo que fala do cuidado de Deus, da onisciência, onipotência, onipresença de Deus, que para Ele não há diferença nenhuma, inclusive em nos sondar, nos conhecer, vai no profundo do nosso íntimo, e é por isso que nós devemos continuamente louvar ao Senhor. E dessa forma nós queremos orar ao Senhor, agradecendo pelo cuidado dele para conosco, agradecendo então por esta sondagem que ele faz em nós, conhecendo-nos perfeitamente e fazendo-nos também pensar naquilo que somos diante do nosso Deus e Pai. Curva a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos-te pela oportunidade de, nesta hora, podermos prestar-te culto. Louvamos, Senhor Deus, pelo teu cuidado para conosco. Louvamos, Senhor Deus, por nos conheceres tão bem antes do nosso nascimento, antes da nossa formação, antes da formação do mundo, como a tua palavra diz, o Senhor já nos conhecia. E a palavra de Deus agora nos mostra que o Senhor nos sonda e nos conhece. Muito obrigado, Deus, por esse favor, esse cuidado do Senhor por cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Como Deus, nós sabemos, Senhor, que é Deus presente, um Deus com todo o poder, um Deus com todo o conhecimento. Agradecemos-te
pelo teu cuidado e o teu favor. Assim oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Provando a nossa condição de crentes fiéis ao Senhor, nós queremos então, através de um hino, declarar essa nossa convicção que o Senhor nos conhece, nos sonda. É o hino de número 67. Quero te convidar então, se você tem um hinário, às vezes você sabe de cor, é um hino bem conhecido, nós vamos então entoar este hino 67 do nosso hinário Novo Cântico. Cantemos. Quero convidá-lo a abrir também a sua Bíblia no Salmo 141. Nós leremos o primeiro versículo. Salmo 141, o versículo 1. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os teus ouvidos à minha voz, quando eu te invoco. O momento também de nos achegar ao Senhor é para confessar a Ele os nossos pecados, as nossas iniquidades. Gosto sempre de lembrar que é o Senhor nosso Deus, é quem dispensa perdão sobre nós. Por isso, confiadamente no Senhor, que perdoa os nossos pecados, confessemos a Ele os nossos erros, pecados e iniquidades. Por alguns instantes, silenciosamente, você e Deus, eu e Deus.
Ó Deus, elevamos até o Senhor as nossas confissões. Suplicamos, ó Deus, que dispense sobre cada um de nós o perdão que tão somente o Senhor pode dar. Gratos pelo teu cuidado e teu favor, oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Pecados confessados, iniquidades, recebido o perdão de Deus, vamos continuar louvando ao Senhor desta forma agora, através de cânticos que nós seremos conduzidos pela nossa equipe. Jesus.
Graça e paz a você que está na sua casa, nos acompanhando neste culto de louvor e de adoração ao Senhor, que também está aí na sua casa, adorando ao Senhor junto conosco. Eu quero convidá-lo para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Eu quero ler com você os versículos 16 e 17. Diz assim o texto: E o Senhor Deus deu-lhe esta ordem: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Curva a sua cabeça aí na sua casa, vamos fazer uma oração. Mais uma vez, diante da sua palavra, ó Deus, nós louvamos ao seu nome. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que ilumine os nossos olhos para compreender a vontade do Senhor revelada nesse texto sagrado. Amém. A Covid nos trouxe a todos para mais perto da morte. Qual de nós não tem perdido alguém próximo de nós, ou até mesmo algum dos nossos parentes nesses últimos dias, em razão dessa doença que assola a humanidade? Aqui mesmo na igreja, aprove ao Senhor recolher 2 dos nossos irmãos. Inicialmente, o Senhor recolheu nosso irmão diácono João Paulo, e no sábado passado, aprove ao Senhor recolher a dona Marlene. Todos nós aqui na igreja temos sentido muito a dor da perda dos nossos irmãos, mas o que também nos dói bastante é a falta que sentimos deles aqui conosco, no culto de louvor e de adoração. Quando a morte se aproxima das pessoas, ou quando a morte muito se aproxima de nós, nessa hora nos vem à mente a questão da sua origem. Qual seria a origem da morte na vida humana? Quando pensamos nesse tema, logo descobrimos que não é um tema novo na teologia. Portanto, ou no entanto, é importante nós fazermos uma distinção entre a morte humana e a morte no reino animal e vegetal. Quando a Bíblia fala da entrada da morte no mundo, ela se refere à entrada da morte na vida humana. É certo que havia morte no reino animal e vegetal mesmo antes da queda do homem. No entanto, o debate teológico, o nosso pensamento deve sempre girar em torno da entrada da morte na vida humana. A pergunta que normalmente gira em torno das discussões, dos debates, é se o homem não tivesse pecado, ele teria ou não morrido. Ele haveria ou não de morrer caso ele não tivesse pecado. Essa é a questão em que normalmente se levanta quando tratamos desse tema. Quando pensamos nessa questão e olhamos para o passado, já no 5º século, nós encontramos Pelágio, que ainda que cometera vários erros teológicos no que diz respeito à morte, ele defendia firmemente que o pecado trouxe a morte para dentro do mundo. Essa, porém, não foi a visão do seu discípulo Celestes, que fundou o movimento conhecido como pelagianismo, o movimento pelagiano. Celestes, contrariamente ao que Pelágio ensinava, dizia e defendia que, ainda que Adão não tivesse pecado, ele morreria, ou seja, Adão fora criado um ente mortal. Em anos recentes, esse ensino ele também foi afirmado por Karl Barth, que é um dos pais da teologia liberal. Barth ensinou que a morte física não é resultado da queda humana e que o homem fora criado mortal. Porém, quando nós pensamos nessas discussões calorosas que muitas vezes surgem, o pensador reformado, a teologia reformada, coloca como foco da sua discussão, como foco da sua preocupação, aquilo que a Bíblia ensina sobre determinado assunto. Sempre que olhamos para os temas teológicos, a preocupação nossa é do que a Bíblia
diz sobre determinado assunto. Assim, nesse sermão, eu desejo pregar e vou pregar sobre o seguinte tema: a morte à luz das Escrituras Sagradas. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que, à luz das Escrituras Sagradas, a morte é resultado da entrada do pecado no mundo. Quando nós olhamos no versículo 17 do texto em que acabamos de ler, em Gênesis capítulo 2, nós encontramos a seguinte expressão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no seu jardim e colocou-a como um teste para ver se o homem permaneceria fiel à sua vontade ou se ele cairia em pecado. E o que Deus disse nesta aliança conhecida como aliança da criação é que se o homem comesse daquele fruto, ele morreria. Portanto, Deus criou o homem como um ente que não morreria caso não tivesse pecado. Mas quando nós olhamos para o capítulo 3, na sequência da narrativa do Gênesis, no versículo 6 nós vamos encontrar a mulher, juntamente com o seu marido, comendo do fruto que Deus havia proibido. Está escrito no versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também ao marido dela, e também deu ao marido dela, que comeu do fruto proibido. Portanto, o que nós estamos percebendo e encontrando nesse texto é que ele vai na contramão daquilo que Barth e Celestes ensinavam a respeito da morte humana. Aqui nesta passagem que nós encontramos a primeira referência à morte na Bíblia, nós não encontramos dificuldade em compreender, por aquilo que está descrito, de que há uma conexão muito próxima entre pecado e morte. O que nós podemos compreender no versículo 19, ainda do capítulo 3, é que em razão da desobediência do homem em ter comido do fruto proibido, Deus lhe diz: você é pó e ao pó tornará. Ou seja, mais uma vez, a relação entre pecado e morte. Quando nós olhamos para os livros de teologia bíblica, nós encontramos Guthrie citando a sequência da narrativa bíblica e referindo-se a Caim matando seu irmão Abel. Ou seja, assim que a morte entra no mundo, em seguida nós também encontramos o primeiro assassinato. Quando o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5 do seu livro, ou da sua epístola aos Romanos, no versículo 12, ele refere-se a Gênesis capítulo 2 e diz assim: Deus criou o corpo do homem Então ele refere-se à morte no capítulo 5 de Romanos nos seguintes termos: o pecado entrou no mundo e trouxe a morte a todos os homens. Ou seja, o pecado é que trouxe a morte ao homem e trouxe a todos aqueles que vieram depois de nossos irmãos Adão e Eva. Calvino, tratando do mesmo tema, ele se refere à morte como tendo entrado no mundo em consequência do pecado. Portanto, à luz das Escrituras, o que aconteceu com a entrada da morte no mundo foi que o homem se rebelou contra Deus, quebrou a sua santa lei e assim a morte veio a todos nós. O que pensar então daquelas pessoas que pensam que o homem, mesmo que não tivesse pecado, teria morrido? Temos a convicção plena de que esse erro teológico certamente estará entre nós, não apenas no passado, mas por muitos e muitos dias. No entanto, é fundamental entendermos que a morte é resultado da entrada do pecado no mundo.
A segunda questão que nós temos que pensar à luz das Escrituras no que diz respeito à morte é que a morte não está limitada à vida física. Quando nós tratamos da morte a partir das Escrituras Sagradas, encontramos o apóstolo Paulo escrevendo em Efésios capítulo 2 nos seguintes termos: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora. A pessoa humana, segundo as Escrituras, possui tanto um lado físico do seu corpo físico, como um lado espiritual. Quando Deus criou o homem, e essa narrativa está escrita em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o texto diz que Deus criou primeiramente o corpo do homem. Em seguida, o versículo 7 do capítulo 2 vai dizer que ele soprou o fôlego da vida. Portanto, assim, corpo e alma formaram a unidade criada por Deus, que é a nossa vida humana, que é o nosso corpo físico, que está com o fôlego da vida, que é a nossa alma. A morte, quando retratada no Gênesis capítulo 2 e 17, assim como em 3 e 19, portanto, também aponta para a morte espiritual. Quando o homem morre ao pecar, ele também entra num estado de morte espiritual, ou seja, uma separação da presença gloriosa e bondosa de Deus. Anthony Hockman, que trata deste tema, ele escreve e diz que em Gênesis 2 e 17, o que está ali presente é a quebra da comunhão do homem com Deus. E esta quebra, ela caracteriza a morte espiritual do homem. Portanto, o que nós temos aqui é que, em razão do pecado de Adão, cada ser humano encontra-se agora num estado de morte espiritual. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, ele está dizendo que há pessoas vivas, a igreja em Éfeso, aquelas pessoas que estavam na expectativa de conhecer melhor sobre esse tema, ele escreve para aquelas pessoas que estavam vivas e diz-lhes: antes da conversão, todos nós estávamos mortos em nossos pecados, ou seja, pessoas que estavam vivas fisicamente, porém mortos espiritualmente. E por isso ele vai dizer no início dos seus versículos, ou no início do versículo 2, 1 e 2, ele nos deu vida. É exatamente em razão da morte de Jesus Cristo que nós que amamos ao Senhor, nós que fomos alcançados pela sua graça, pela sua bondade, nos encontramos vivos para Deus. Nós tivemos a nossa comunhão com Deus, com o Pai, restabelecida pela pessoa de Jesus Cristo. Agora, quando nós pensamos em morte espiritual, não devemos deixar de observar e de pensar na coisa mais triste que pode acontecer na vida de alguém. É estar separado da presença amorosa de Deus quando a morte lhe vem. Quando a morte se aproxima, quando o seu dia chega e ele está morto espiritualmente, morto para Deus. Quando nós pensamos, portanto, na morte física, à luz do que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós logo pensamos e identificamos que a morte espiritual, ela não está na dependência da morte física, ou seja, você não tem que morrer fisicamente para depois morrer espiritualmente. O que o apóstolo Paulo está dizendo àquelas pessoas que estavam vivas é que antes delas passarem a crer, elas encontravam-se mortos espiritualmente. Portanto, nós temos que ter sempre em nossa mente que, ainda que muitas pessoas estejam vivas e bem saudáveis espiritualmente, é fundamental que se pense a respeito do estado em que ela se encontra espiritualmente, diante de Deus. Estamos em comunhão com Deus, estamos reconciliados com Deus, ou estamos distanciados do nosso Deus e Pai. A terceira coisa que nós devemos pensar sobre a morte à luz das Escrituras Sagradas é que Jesus Cristo destruiu a morte e trouxe a luz da vida a
todos aqueles que creem. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: nosso Salvador, Cristo Jesus, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, a vitória sobre a morte, ela deve ser vista como uma parte vital na obra redentora de Jesus Cristo. O apóstolo diz: Jesus destruiu a morte. O autor de Hebreus, escrevendo sobre o mesmo assunto, no capítulo 2, versículos 14 e 15, ele diz assim: Jesus destruiu Satanás e o poder da morte que ele tinha sobre nós. Hebreus diz que Jesus nos libertou do pavor e da sujeição que a morte tinha sobre nós. Portanto, na cruz, Jesus Cristo venceu todas as forças hostis de Satanás. Assim, não há razão para nós temermos a morte ou vivermos em pânico quando a morte se aproxima de nós. Hebreus está dizendo que Cristo, ele nos libertou do pavor, do pânico que muitas vezes a proximidade com a morte traz à pessoa humana. A sujeição que ela trazia a nós, Cristo Jesus levou na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte. Portanto, a nossa confiança não repousa sobre aquilo que nós temos de força para enfrentar a morte, mas repousa sobre a pessoa de Jesus Cristo, que carregou todos os nossos medos e cravou na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus venceu todos os nossos temores. Portanto, não há razão para desespero, não há razão para esse temor, não há razão para o pânico quando a morte se aproxima de nós. Nós, os que cremos na pessoa de Jesus Cristo, fomos livrados do poder da morte, fomos reconciliados com Deus, fomos revestidos de uma vida e vida sem fim. Isaías, no capítulo 25, ao olhar para frente e profetizar sobre o ministério e obra de Jesus Cristo, ele disse que Jesus tragaria a morte de uma vez por todas, que ele tragaria a morte para sempre. Paulo, referindo-se a esta profecia, posteriormente vai dizer: tragada foi a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Portanto, meus queridos amigos, a morte foi vencida, a morte foi destruída pela obra redentora de Jesus Cristo. Ao ressuscitar daquele túmulo, Jesus Cristo triunfou sobre a morte. A Bíblia ensina de modo claro que foi por meio da ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos que ele conquistou a grande vitória sobre Satanás e a morte. Romanos capítulo 6 e versículo 9. A Bíblia diz que quando nós morremos, nós entramos imediatamente na presença de Deus em razão da ressurreição e morte de Jesus Cristo, ou morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o que Lucas escreve no seu capítulo 24, versículos 5 e 6, onde ele conta a história da ressurreição de Jesus Cristo, nós vemos Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, indo ao túmulo para ungir Jesus. Quando elas chegam ali, se deparam com aquele anjo, com aquele ente vestido de branco, que diz para elas: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele venceu a morte. A morte não tem mais domínio nem poder sobre aqueles que creem em Jesus Cristo e que a ele confiam na sua salvação. A ressurreição de Cristo trouxe vida e vida abundante a todos nós. Jesus destruiu a morte. Jesus trouxe a luz da vida a todos aqueles que creem. Em quarto e último lugar, à luz das Escrituras Sagradas, devemos entender que para aqueles que creem, a morte abre as portas da morada eterna com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 10, ele diz que Jesus Cristo não apenas
destruiu a morte, mas também trouxe a luz da vida, trouxe a imortalidade mediante o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, uma vez que Cristo morreu por nós e destruiu a morte, não há razão para vivermos na insegurança do que nos acontecerá depois que partirmos desta vida para outra. Mesmo assim, ainda fica a pergunta em nós: Jesus Cristo venceu e destruiu a morte por nós. Jesus Cristo morreu a nossa morte. Jesus Cristo nos trouxe vida. Jesus trouxe a luz da vida. Então, por que razão temos que morrer? Por que não poderíamos, ao chegar ao final da nossa vida, entrarmos diretamente na presença do nosso Salvador, sem a necessidade de passarmos pela morte? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a morte não é uma punição pelos nossos pecados cometidos outrora. Jesus Cristo levou os nossos pecados e morreu por nós na cruz do Calvário, eliminando de uma vez por todas a culpa que repousava sobre nós. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus Cristo sofreu o castigo que deveria vir sobre nós, entes pecadores. Mas a Escritura diz que Ele morreu a nossa morte. Para Cristo Jesus, a morte foi a maldição que deveria recair sobre nós em razão do nosso pecado, da nossa desobediência a Deus. Mas por sua morte, a Bíblia diz que Ele nos livrou desta maldição. Gálatas, no capítulo 3 e versículo 3, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E ele complementa: porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A morte, portanto, para aqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo, não vem mais como uma maldição, mas vem como uma bênção do nosso Senhor e Salvador. Quando morremos, partimos desta vida para outra, somos retirados definitivamente da presença do pecado. Quando morremos, temos a porta da nossa vida eterna, da nossa morada eterna com Deus, aberta para que possamos passar por ela. A morte, segundo as Escrituras, ela nos livra do fardo mais pesado que carregamos nessa vida, ou seja, o pecado que ainda habita em nós. Ao morrer, o crente entra nas riquezas plenas da vida de Jesus Cristo, entra na riqueza plena da morada eterna. Portanto, a morte, que é esse nosso único e grande inimigo que nos resta passar por ele, por meio da obra de Jesus Cristo, tornou-se o nosso grande aliado na entrada na nossa vida eterna ao lado do Salvador. Portanto, de inimiga, ela passa a ser a nossa amiga. Sobretudo porque a morte nos abre as portas para a felicidade celestial. Felicidade indizível, felicidade incomparável com as coisas que desfrutamos nesta vida terrena, física e breve. A morte para o cristão, portanto, não é o fim da vida, mas um glorioso início de um novo começo. Esta é a razão porque o salmista, no Salmo 116, diz: a morte é preciosa aos olhos de Deus. E através da nossa partida desta vida para outra, é que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que o ministério e a obra de Jesus Cristo é completado em nós. Nós entramos na presença eterna de Deus. Nós voltamos àquilo que éramos quando fomos criados originalmente, ou seja, entes puros na presença do Pai, entes que não mais têm pecado. É por isso que quando nós olhamos o que Lucas escreve no capítulo 16 e 22, nós encontramos ele dizendo que partir desta vida para outra é ser levados pelos anjos para o seio de Abraão, é ir para o paraíso, é ir e partir para estar eternamente com o Senhor.
O apóstolo Paulo, em Filipenses, quando fala da sua partida, ele diz que ela é incomparavelmente melhor do que permanecer nesta vida. É uma partida para estar eternamente com Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer que para o crente morrer é entrar no lar e estar nele com Jesus Cristo. Portanto, meu querido, esteja certo que, assim como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Paulo e tantos outros partiram desta vida para outra para estar com Jesus Cristo, é certo que algum dia você, eu, todos nós também partiremos. E nesta hora não há razão para temor, não há razão para pânico. Porque a Bíblia diz que entraremos eternamente no gozo celestial. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo na sua segunda carta, ele usa um termo que no grego traz a ideia de que ele está chegando ao final da carreira e vai partir desta vida para outra. O termo ali presente nos traz a ideia, o pensamento de alguém que está desmontando o acampamento e levantando esse acampamento para voltar para o seu lar. Ou seja, traz aquele pensamento de alguém que está em uma morada provisória e agora está levantando esse acampamento para entrar eternamente na sua morada definitiva. Portanto, o morrer para nós, de semelhante modo, é levantar acampamento e ir para a nossa morada, para a nossa habitação definitiva com o Pai. Quando nós pensamos à luz das Escrituras Sagradas, portanto, é isso que nós aprendemos a respeito da morte, a respeito do dia em que nós partimos desta vida para outra vida. A primeira coisa que sempre temos que ter em mente: a morte, ela não é natural à vida humana como Deus a criou originalmente. Ela entrou no mundo como resultado do pecado de Adão e Eva e passou a todos aqueles que vieram depois de Adão e Eva. Não devemos também esquecer que a morte, ela não se limita à vida física, mas a morte que nós mais deveremos nos preocupar com ele, ou que devemos nos preocupar com ela, é exatamente a morte espiritual, aquela que nos separa da presença gloriosa e amorosa de Deus. À luz das Escrituras, devemos sempre ter em mente que Jesus Cristo destruiu Satanás e o poder que ele tinha sobre nós. A morte, portanto, foi destruída pela ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus trouxe a luz da vida a todos nós. Não devemos também tirar da nossa mente que para nós que cremos, a morte não é o fim da linha, mas a morte, ela abre as portas da nossa morada eterna com Cristo Jesus. Portanto, sempre que pensarmos no nosso dia de partir desta vida para outra, que nós possamos nos alegrar, que nós possamos celebrar por toda a obra redentora que Jesus Cristo realiza e realizou em nós. Que o bom Deus possa nos consolar com essas palavras e que elas possam estar bem fixadas no nosso coração e na nossa mente, trazendo-nos sempre esperança que em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos e somos vitoriosos sobre a morte. Cuide da sua cabeça, eu quero orar com você. Ó Deus, nós louvamos o seu nome acima de todas as coisas, porque o Senhor nos escolheu para ser o nosso Deus. O Senhor nos escolheu, ó Deus, para sermos o seu povo. O Senhor, ó Deus, olhou e viu que nós estávamos mortos em nossos pecados e, por amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e nos trazer a luz da vida. Nesses dias, ó Deus, em que nós estamos vivendo momentos tão próximos da morte,
onde as pessoas vivem em pânico, onde as pessoas vivem assustadas, inseguras, ó Deus, com as coisas que podem acontecer em razão deste momento de pandemia, em razão desta doença tão grave que tem assolado a humanidade. Nós te pedimos, Senhor, consola os nossos corações com a sua palavra. Fortalece-nos, ó Deus, para que nós possamos estar sempre prontos e certos, ó Deus, de que o Senhor cuida de nós nesta vida. E acima de todas as coisas, ó Deus, que o Senhor cuida de nós quando a morte se aproximar para levar-nos para estar eternamente com o Senhor. Aquieta o nosso coração, tranquiliza as nossas vidas, que as nossas esperanças sejam sempre depositadas no Senhor, ó Deus, e jamais nas coisas físicas e passageiras desta vida, nas coisas transitórias e que nos trazem prazeres tão passageiros, mas que a nossa alegria esteja no Senhor, na sua presença, na sua palavra, que nós possamos nos regozijar em adorar ao Senhor, em louvar o seu nome, em nos congregarmos na igreja do Senhor uns com os outros, em nos reunir para adorar ao Senhor, em entoar cânticos de louvor ao Senhor, que a nossa alegria, ó Deus, seja definitivamente posta no Senhor e na sua palavra. Consola-nos e alegra-nos a todos, trazendo-nos a nós, ó Deus, sempre a segurança de Cristo Jesus em nós. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus queridos. Vamos agora passar então para os nossos avisos. Ontem saiu o novo decreto e por esse novo decreto as igrejas podem voltar a funcionar nos 2 próximos domingos. Assim sendo, no próximo domingo, dia 4 de abril, dia 4/4, nós retornaremos com as nossas atividades, ou seja,
Às 9 horas da manhã teremos a escola bíblica dominical. Venha aprender mais da palavra do Senhor conosco. Às 19 horas nós teremos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Neste culto nós também estaremos celebrando a ceia do Senhor. Ainda não podemos esquecer de, durante a semana, nós estarmos orando pelas pessoas que estão enfrentando dificuldades na sua saúde. Devemos também orar uns pelos outros, orar por aqueles que estão enfrentando dificuldade financeira, aqueles que estão enfrentando algum tipo de dificuldade para poder ter um pão de cada dia à sua mesa. E não apenas orar, mas também contribuir para que os nossos irmãos possam ter o sustento de cada dia. Também devemos orar por esse momento crítico que o Brasil e o mundo está atravessando em razão dessa pandemia que nos assola a todos. Vamos estar orando uns pelos outros. E não se esqueça, no próximo domingo, 9 horas da manhã, todos aqui no templo, para nós estudarmos e aprendermos da palavra do Senhor. E às 19 horas, venha cultuar a Deus conosco e adorar ao Senhor. Muito bom. Nós estamos também colocando aí na tela os dados bancários da igreja para que você possa depositar ou transferir o seu dízimo e a sua oferta. Saiba que nós dependemos da sua contribuição para que os nossos trabalhos possam continuar. É através da sua contribuição que nós podemos pagar os custos fixos da igreja, as compras pastorais, as despesas com energia, com água, com limpeza do nosso templo. Então, assim, convocamos a todos vocês que contribuam com a obra do Senhor. Não deixe de depositar o seu dízimo, a sua oferta, na conta que aparece aí na sua tela. Que o Senhor nos abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana na presença do nosso Senhor. Amém.